vamos entrar aqui na próxima, engatilhar essa outra aqui, que é a poluição. Para a gente dar continuidade ali. Quando a gente fala de poluição, a gente está falando não só de poluição do ar. A gente tem várias poluições. Então, a gente tem que imaginar... Então, a gente tem a poluição sonora, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a gente tem a poluição do ar. A gente tem a poluição sonora. Vou trocar esses dias aqui porque fica difícil. Poluição sonora. A gente tem a poluição... Eu vou colocar aqui ventos, depois eu explico para vocês, só para a gente ter ventos. Vou colocar entre aspas aqui. Só para mim conseguir explicar isso de uma forma mais didática para vocês. Então, o que vai acontecer? Poluição sonora é quando a gente, por exemplo, se o seu projeto estiver numa via de alto tráfego, né? E portanto, você precisa identificar isso para dar uma resposta. Depois a gente tem a poluição do ar, que de fato é um lugar, você está num centro, né? E aí, quando eu estou falando de poluição, gente, óbvio que cidade tem poluição, não estou falando que seja algo a se preocupar a ponto de mudar o seu projeto. Estou falando de áreas realmente que o céu seja muito, que isso seja muito predominante, sabe? Então tem um lugar que você vê que o céu está até cinza, tem uma fábrica perto, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa responder a isso. Tem a sonora e tem a dos ventos. A do vento, na verdade, são áreas, tem algumas zonas que a poeira ela vai influenciar. Inclusive, tem algumas estratégias bioclimáticas para que você responda a isso. E eu estou falando de poeira, não estou falando de poeira que vai sujar os móveis, não. É de terra mesmo. Aí a gente pode usar várias estratégias que a gente vai discutir também. Mas, basicamente, é isso, para resumir. Então, e aí, como que eu posso dar resposta para isso, né? São várias as estratégias, mas só para resumir aqui. Por exemplo, se você identifica que o seu projeto tem essas condicionantes, né? Você, por exemplo, vou te fazer o seguinte. Então, você identificou que você tem uma poluição aqui nessa área. Tem a questão também dos ventos, enfim, várias questões. A sua volumetria vai mudar em função disso. Então, você pode criar, por exemplo, uma casa pátio. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais melhor para vocês. Então, em função dessas condicionantes, vocês estabelecem que a melhor volumetria para dar uma resposta para isso é a casa pátio. Então, aí vocês criam uma área com bastante vegetação para dar resposta também. A poluição. A poluição, na verdade, é uma coisa até que eu preciso falar para vocês, porque na literatura fala-se muito que a vegetação ela tem essa capacidade de filtrar o ar. Tomem cuidado com isso, porque não é bem assim. E vão ter alguns contrapontos ali, se vocês pesquisarem sobre isso. Alguns vão dizer que sim, outros que não. Mas, na verdade, o que acontece é que, de fato, a vegetação ela tem esse poder de transformar gás carbono, né, no processo de fotossíntese. Mas isso tem que ser uma escala muito grande, tá, gente? Então não adianta vocês colocarem 2, 3 árvores no projeto de vocês e achar que o ar está sendo filtrado. Mas, de qualquer forma, a vegetação é super bem-vinda para criar um microclima. E a gente está falando de conforto térmico mesmo. E, principalmente, algumas estratégias bioclimáticas também dá para se utilizar a vegetação. E também a gente consegue criar paisagens, que eu acho que isso é fantástico quando a gente fala de vegetação. Que mais? Bom, então é isso. Então a gente consegue criar e aí jogar essas aberturas para dentro desse pátio, né? E aí eu posso ter essas paredes aqui com inércia e com isolamento acústico, inclusive, para que eu consiga me defender dessa poluição, dessa questão da poluição sonora, dos ventos, enfim, seja qual for. Por que eu estou falando isso para vocês? Só para mostrar na prática para vocês como as condicionantes elas vão interferir na volumetria do projeto. Então, quando vocês fazem essas perguntas corretas, elas vão, de fato, modificar o croquis, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. E aí, o que vocês estão achando? Me digam aqui nos comentários se estão entendendo, se tem alguma dúvida em relação ao que eu estou dizendo. Por último, a gente tem o bioma. É a última.
Essa aqui, então, a maioria nem sabe que existe. O bioma é mais ou menos como a zona bioclimática, né? De fato, essa é aglutinado também de informações em relação a um território, né? Uma área geográfica, mas ela vai falar principalmente sobre duas coisas que são fundamentais, sobre a fauna e a flora. Então, a fauna. João, o que é a fauna? A flora eu até consigo entender, mas o que a fauna tem a ver com o meu projeto? Bom, vamos começar pela mais óbvia, que é a flora. Então, quando a gente fala de paisagismo, a gente precisa considerar um paisagismo que seja, eu sempre falo isso para vocês também, um paisagismo que seja adaptado ou nativo. Por quê, gente? Principalmente quando a gente está falando de vegetação como estratégia bioclimática. No projeto raso, as vegetações elas são incorporadas como adereços, né? Elas são caricatas, é aquele paisagismo caricato, e são os buchinhos, né? É aquela coisa bem caricata mesmo. Quando a gente tem um projeto potente, a gente utiliza o paisagismo como ferramenta de projeto mesmo. Então, a gente vai criar paisagem com o paisagismo, a gente vai criar estratégias, elas vão fazer parte das estratégias bioclimáticas. Portanto, a gente precisa que essa vegetação ela tenha durabilidade. Quando a gente coloca uma espécie clandestina, vamos falar assim, ela vai ser muito suscetível a pragas, ela vai precisar de muita manutenção, vai precisar de muito recurso hídrico, né? Se ela não for, por exemplo, imagina que você coloca uma espécie nativa da Amazônia na Caatinga. Imagina, ela pode até sobreviver lá, mas a manutenção que você vai precisar dar nela é muito grande. Você vai precisar regar ela todos os dias, enfim. E a gente não quer isso, porque o cliente às vezes deixa aquilo morrer, né? E também não é interessante para o meio ambiente. Então a gente precisa que tenha durabilidade. Por isso que a gente está falando sobre isso. Por exemplo, no Cerrado, né, lá em Brasília, as espécies são adaptadas, as árvores do Cerrado, elas têm raízes muito profundas, porque elas conseguem tocar o lençol freático quando está na seca. O Cerrado, eles falam que é a grande caixa d'água do Brasil, né? De fato, as raízes elas são tão profundas a ponto de tocar o lençol freático e elas conseguem passar grandes partes, porque Brasília é seco, dessa estiagem, né? Então elas conseguem se manter assim. Agora, se você coloca uma espécie lá da Mata Atlântica que recebe muita água, não vai sobreviver por muito tempo. Então é importante por isso, basicamente. E também, né, vai influenciar no bolso do cliente. Quando você falar isso para o cliente, vai influenciar no bolso dele, você consegue de cara já já convencer ele. Bom, então vamos lá. Então, para a gente encerrar, então a gente tem a flora, né? E aí, João, pelo amor de Deus, o que a fauna tem a ver com o meu projeto? Fauna, para quem não sabe, são os animais, né? Então, flora, vegetação e a fauna, os animais. Bom, eu costumo falar que o projeto potente, ele vai muito além da pré-concepção do projeto, né? E da obra construída. Na verdade, ele tem a intenção de gerar experiências para esse usuário. E uma coisa que eu acho super interessante como estratégia, e é uma coisa que eu gosto muito, aquela coisa de você abrir a janela e ter aquela cena de uma paisagem construída, né, de uma paisagem, de um paisagismo muito bem construída, e você poder ver, por exemplo, eu amo aqui no quintal dos meus pais, é assim, é bem grande, tem bastante vegetação, e aí de repente a gente consegue ver os miquinhos, aí tem arara, enfim. Eu acho que isso é muito rico para o dia a dia das pessoas, são detalhes que encantam o projeto, né? É, então, quando a gente também considera esse bioma do projeto, então a gente pode colocar vegetações que atraem determinados pássaros, por exemplo. Então, eu acho muito rico isso, né? Então, lógico que a gente tem que também ver quais são nativos daquele lugar, quais espécies que vão atrair esses animais nativos, mas suponha que você deseja que o seu projeto tenha esse encanto, né, dos pássaros. Eu acho também extraordinário quando a gente acorda com o barulho das aves, né, dos passarinhos cantando. Eu acho que isso, não sei vocês, mas isso me encanta muito. Então, quando a gente considera a flora, a gente pode sim induzir esses animais a fazerem parte do seu projeto, a coroarem o seu projeto. Então, vamos supor que você quer que tenha araras no seu projeto, né? E aí você vai escolher uma vegetação que as araras consumam, né? Essas frutas, enfim, essas palmeiras, enfim,
vão consumir, e você pode especificar, né, em relação ao bioma, para que você atraia esse tipo de pássaro. Lógico, o cliente também tem que gostar, né? Se ela não gostar, porque elas fazem uma algazarra. Lá no meu prédio tem bastante. Mas eu acho lindo, assim. Aí, gente, é aquela cena, assim, de filme, sabe? Quando o céu tá rosado, assim, e aí passa as araras e elas cantando. Eu acho isso muito bonito, essa construção da cena mesmo e de gerar essa experiência. E aí, quando você consegue casar essas experiências sensoriais para esse usuário com a sua arquitetura, com a ventilação perfeita, com tudo medido, sabe? Com tudo certo, eu acho que você consegue aí criar um projeto perfeito, um projeto potente.